momentos que ficam para a história. Vai tirar Cristiano. Aquele golo, Atira! Gol! aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Olá Ângelo. Olá Mário, olá Leões. E Ângelo, estamos aqui para mais uma análise da época 2025-2026 e vamos começar aqui pela análise individual. Vamos analisar todos os jogadores do Sporting que fizeram um mínimo de 120 minutos, no caso serão 30 jogadores, e vamos atribuir as notas de excelente, muito bom, bom, normal, mau, muito mau e péssimo. Spoiler, não há nenhum excelente essa época, também não há nenhum péssimo. Mas pronto, portanto, Ângelo, começando aí pelos guarda-redes, Rui Silva, atribuímos o muito bom. Sim, o Rui Silva acho que foi uma época bastante boa por parte do guarda-redes do Sporting. Não me lembro, se calhar exceção feita àquele jogo em Nápoles em que fica ali um bocado ligado ao gol da derrota, já perto do fim. Foi o único erro, por assim dizer, que me lembro de ver o Rui Silva este ano, e em contrapartida teve vários jogos em que literalmente salvou o Sporting de um resultado pior. Lembro-me à cabeça o jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal no Dragão, por exemplo. E portanto sim, acho que é uma nota que encaixa muito bem no guarda-redes do Sporting. Sim, o Rui Silva desde que chegou ao Sporting tem sido muito importante e eu continuo a ouvir falar em necessidade de contratar guarda-redes, o que para mim não faz sentido. O Rui Silva foi o guarda-redes com mais golos evitados na Liga, 6.7, em igualdade com o guarda-redes do Famalicão. Tem vários momentos de maturidade na baliza, não é incrível com os pés, mas chafa-se bem e, como disseste, salvou-nos muitas vezes. Boa época, espero que continue mais uns anos, porque não é por ele que falhamos nos principais objetivos. Seguimos agora para o seu suplente, João Virgínia, a quem demos a nota de normal. Sim, ele vinha com vontade de mostrar mais do que na primeira passagem e eu diria que ele até deixou boas indicações naqueles primeiros jogos, mas foram apenas 8 jogos, 5 nas taças, portanto não há muito a dizer. Sim, de facto pareceu-me um guarda-redes mais evoluído do que aquele que tivemos, mais evoluído e mais seguro, principalmente, do que aquele que tivemos na primeira passagem Mais maduro, do Virgínia talvez, pelo Sporting. Sim. Realça aquele jogo, creio eu, em Famalicão, com a ausência do Rui Silva por lesão, que era sempre um jogo muito, muito exigente, e o Virgínia aí conseguiu dar o passo em frente e acho que também agarrou o Sporting a esse jogo. Mas lá está, é uma amostra muito pequena de jogos para conseguir dar algo mais do que o normal ao Virgínia. Avançando aqui para os defesas, começámos pelo Gonçalo Inácio, demos um bom. Sim, o Gonçalo Inácio continuou, eu diria, a sua evolução, por assim dizer, no eixo da defesa do Sporting. Senti uma evolução a nível de dar aquele step up em termos vocais e querer se tornar um líder dentro do plantel. Ele que já é dos jogadores com mais jogos e mais épocas no plantel principal do Sporting. Parece mais confortável nos duelos físicos, a qualidade que ele tem com os pés, nomeadamente no passe médio e passe longo, são conhecidas e estiveram em destaque durante grande parte da época, mas queria ter visto se calhar uma evolução ainda maior na parte física, na parte dos duelos físicos por parte do Gonçalo Inácio, para conseguir dar uma nota mais elevada. Foi mais uma época de Inácio, a sexta época. Ele é o único jogador que está quase desde o início aqui do pod. Portanto, sexta época do Inácio. O Inácio é um jogador que eu aprecio. A qualidade de passe dele é de fazer inveja a muitos médios. E nessa época vimos não só essa qualidade que nos deu vitórias e até sentimos a sua ausência quando esteve lesionado. Mas, e principalmente quando existem desequilíbrios no setor defensivo, o Inácio acumula vários erros nos duelos e isso também nos custou caro. Meteu-me na balança, para mim fez uma boa época porque foi mais vezes preponderante em vitórias que comprometeu nas derrotas e ainda fecha a época com 3 golos e 3 assistências. Sim, seguimos agora para o seu colega da defesa, Osman Diomandé, a quem demos muito bom.
Diomande é um central importantíssimo no Sporting. Infelizmente as lesões e a CAN tiraram-no alguns jogos. Tirando a primeira época que chegou em janeiro, essa foi a época com menos jogos realizados, 31. Ainda assim volta a ser um pilar da defesa do Sporting. Concordo, é o patrão da defesa do Sporting e, curiosamente, estando aqui a seguir ao Inácio, eu acho que o Inácio beneficia imenso quando tem o Diomande ao seu lado. Acho que os erros, se formos agora fazer um recap da temporada, se calhar grande parte dos erros que nós identificamos no Inácio aconteceram quando não tinha o Diomande ao seu lado. E lá está, como referiste, foi uma época com algumas ausências pela CAN, por lesões que não o deixaram ser o principal defesa do Sporting. Eu acho que isso se fez sentir. Esperemos que fique para a próxima época e que esse problema das lesões esteja afastado, porque é sem dúvida, pelo menos para mim, é o melhor central do Sporting e fez muita falta quando esteve ausente. E o próximo central é o Eduardo Quaresma, também demos um bom. Eduardo Quaresma é um jogador que eu acho que faz falta em qualquer equipa. É um central, como se costuma dizer, um central moderno. É muito rápido, está confortável com a bola nos pés, embora não tenha a mesma capacidade de passe que o Gonçalo Inácio e que o De Bast. É um jogador que tem muito transporte de bola e este ano juntou aqui uma característica muito interessante ao seu jogo, que foi vermos o Quaresma a ser utilizado muitas vezes como lateral direito adaptado, e foi, se calhar, a espaços, o melhor lateral direito do plantel. Portanto, acho que isso é dizer muito da época do Quaresma. Sim, acabou por realizar 31 jogos, os mesmos da época passada, mas essa talvez tenha sido a sua melhor época, mais consistente. Também vimos um Quaresma mais maduro, melhores números da carreira numa época, 2 golos e 3 assistências. E no geral gostei das suas exibições, tanto a central como a lateral. Eu diria que cumpriu bem a função. Seguimos agora para mais um central, Zeno De Bast, a quem demos normal. Na época passada o De Bast foi uma das surpresas, e não pelo que fez a central, mas sim a médio. Esse ano voltou a assumir como central, mas acaba por jogar pouco, também fruto das lesões e dos jogadores que tinha à frente na posição. Não tenho nada negativo a dizer das suas exibições, acho que merece, até poderia merecer um bom, e continua a ser um jogador útil e uma opção viável nesse Sporting. Sim, acho que no fundo é isso mesmo. Não sobressaiu nem pela positiva nem pela negativa, portanto acho que o normal encaixa bem. Era um jogador que, exatamente por isso que tu disseste, de ter tido uma época passada muito interessante quando jogou no centro do terreno, e estando o Sporting a jogar agora novamente só com 2 centrais, poderia ter sido por aí, se calhar, uma evolução do De Bast, de jogar mais a meio do terreno, mas já o próprio jogador diz que não é muito fã de jogar nessa posição, infelizmente, e também, lá está, mais uma vez, como tu disseste, e vale lembrar as lesões que ele teve no nosso 11 da época a médio, na época Uhum. passada. Portanto, Exatamente. não foi a central, foi a Exatamente. médio. E merecido. Sim, E lá está, fruto das lesões ou da lesão que ele teve, que o afastou durante imenso tempo, e que lá está, vão ouvir durante esta análise individual que as lesões, infelizmente, mais uma vez, foram o tema central do Sporting esta época, e o De Bast sofreu com isso, teve 2-3 meses talvez afastado, ainda tentou regressar ali a certa altura, mas voltou a parar. Portanto, não conseguiu ter continuidade, mas lá está, é um jogador que sem dúvida alguma, a 100%, é muito, muito acima da média, e que estará certamente no plantel do Sporting com lugar de destaque na próxima época. Agora, Mateus Reis, demos normal. A despedida do Mateus Reis, outro dos jogadores que estava há mais tempo no plantel, desde o início, por assim dizer, da construção deste plantel, praticamente. Era um líder de balneário, era um jogador que faz imensa falta em qualquer plantel não só pela sua polivalência, mas obviamente também pela sua qualidade. Teve aqui a última oportunidade de fazer um grande contrato, e também era um jogador cuja imagem estava um bocadinho manchada, entre aspas, em Portugal, por aquilo que aconteceu no fim da época passada, e portanto teve aqui esta saída a meio da época que acho que prejudicou o Sporting. Acho que não só a sua voz de liderança no balneário, mas também a qualidade que ele tem dentro de campo, poderiam ter feito a diferença
em alguns momentos durante esta época, mas há que respeitar também essa vontade do jogador e, portanto, lá está. Foi com pena que o vi sair. Também não jogou muito e não permitiu que esta nota fosse muito além do normal. Sim, fechou aqui um ciclo de 5 anos, só fez 20 jogos. No geral, sempre que foi chamado, eu diria que cumpriu. Passamos agora para Max Araújo, a quem demos muito bom. O Maxi explodiu completamente essa época, foi dos melhores do Sporting. Quando não estava, sentia-se muito a sua ausência, era uma queda de rendimento coletivo brutal. Aquilo que ele deu ao longo da época, tanto defensivamente em jogos complicados na Champions, como a sua capacidade ofensiva, foi dos mais importantes esse ano no Sporting. Sim, foi dos poucos jogadores-chave do Sporting que não teve problemas com lesões esta época. Deixou água na boca na época passada, mas sinceramente eu não estava à espera de um salto tão grande este ano. Foi a espaços o melhor jogador do Sporting durante esta época e, portanto, indiscutível esta nota para o Uruguai. Ivan Fresneda, demos o normal. O Fresneda é complicado analisar. Nós aqui durante a época batemos muito no Fresneda. É um jogador que passa muitas vezes ao lado do jogo, tarda em demonstrar o potencial que se falou a quando da sua chegada. Era um jogador a quem se identificava muita qualidade defensiva, mas mesmo isso em alguns momentos foi muito complicado de ver. Ofensivamente ainda não está a conseguir produzir os mínimos olímpicos para ser um titular de caras neste Sporting, mas se olharmos para o reverso da medalha, se calhar vemos que a quebra deste Sporting no fim da época esteve diretamente ligada à sua ausência. Não jogou nos últimos jogos da época e o Sporting ressentiu-se disso. Agora, lá está, continua a parecer um jogador um bocadinho curto para aquilo que o Sporting precisa. Acho que no início da época ninguém podia prever que iríamos sentir saudades do Fresneda, e a verdade é que, embora tenha tido alguns jogos maus, fruto da fraca oposição na lateral direita, ele acabou por ser o melhor na posição e o mais acho que em março ninguém conseguia prever que íamos ter saudades do Fresneda. Sim. Mas é isso que tu disseste, para mim continua a ser curto para a posição. Passamos agora para outro corredor, para Ricardo Mangas, a quem demos mal. O Mangas estreia-se em grande ali com um bis, não é? Mas depois mostrou que não pode ser uma opção numa equipa que luta por títulos. Sempre que o Maxi não estava, a diferença era abismal, não tem andamento e para mim nem suplente. O Mangas não acrescenta em nada ao Sporting, é pouco seguro defensivamente, somou vários erros e ofensivamente é previsível e limitado. Portanto, sinceramente, não gostei muito dessa época de estreia do Mangas. O Mangas é um jogador que entrou de forma fulgurante na época, como estavas a dizer. Não acredito que seja uma coincidência ele também ter entrado na época já com algum ritmo competitivo por ter vindo da Rússia. Acho que obviamente as duas coisas estão ligadas. Depois é verdade que o nível dele cai. É também um bocadinho vítima por comparação com o Maxi Araújo, né? Que são os jogadores que competem pela mesma posição e de facto o Maxi esteve a um nível altíssimo que o Mangas não consegue chegar, como é óbvio. Ainda assim, eu continuo a achar que é um jogador útil para um clube como o Sporting, que em teoria passa a maioria dos jogos a atacar, e aí o Mangas é muito forte, é verdade. O Mangas é muito forte. Que... Ângelo, desculpa lá, o Mangas queria o quê a atacar? Queria o quê? São opiniões, Mário. É olhar para os números. Epá, não. Se queres ganhar títulos é com o Mangas? Ok, tudo bem. Se queres ganhar títulos é com o Fresneda? Não, mas eu também disse. Fresneda é muito curto, pá, mas enfim. Pronto. Acho que lá está, pelo valor que o Mangas tem, ou pelo valor que foi adquirido, continuo a achar que é um negócio. Foi um negócio positivo para o lado do Sporting. Agora, claro que não é um jogador para ser titular no Sporting. Isso não é, nem nunca será. É um jogador que, concordo contigo, defensivamente é uma autoestrada, para dizer
para dizer o mínimo, mas lá está, acho que todos os problemas do plantel do Sporting fossem o Mangas. Próximo, Nuno Santos. Acabámos por dar aqui um normal. E o Nuno Santos, a melhor notícia foi o seu regresso da horrível lesão que teve o ano passado. Com ponto positivo, não me pareceu que a nível físico tenha havido um downgrade muito grande devido à lesão que teve, sendo que é um jogador que depende muito da sua velocidade, da sua explosão. Não me pareceu ser um jogador que tenha entrado a medo depois da lesão que teve. Infelizmente só conseguiu fazer ali meia dúzia de jogos até voltar a parar com uma lesão, felizmente não a mesma, portanto não é uma recidiva, foi algo completamente independente da lesão que teve. E acredito que se quiséssemos forçar o seu regresso, acredito que teria sido possível, mas no momento percebo a opção por ok, vamos fechar a época, vamos recuperar a 100% e agora na próxima época entrar com os dois pés direitos, se bem que o melhor pé dele é o esquerdo, mas entrar a todo o gás para tentar termos o bom Nuno Santos de volta, que faz muita falta a este Sporting, não só dentro de campo, mas também fora. Eu lembro que ele apontou a sua volta à Supertaça, voltou quase na Supertaça da época seguinte. E depois quando voltou, lá está, como disseste, volta e lesiona-se outra vez. Era um jogador que teria dado muito jeito. Espero que ainda consiga dar o seu contributo na próxima época. Ainda que também percebo que essas lesões o possam ter abatido e tenho receio que possamos ter perdido aquele Nuno Santos. O contrato dele acaba no próximo ano, não sei se ele vai renovar, espero que sim. Porque é isso, ele já é um jogador da casa, precisamos do Nuno para voltar a encontrar aquela raça vencedora. Mas pronto, infelizmente esse ano não tivemos o Nuno Santos. Seguimos agora novamente para a lateral direita, para Vagianidis, a quem demos a nota de mau. Eu tinha bastante expectativas no Vagianidis e acreditava que ele ia segurar a titularidade sem problemas, mas no final passou longe disso. Ainda que tenha terminado a época com 7 assistências, tem bom cruzamento, capacidade de chegada na frente, mas pareceu-me sempre muito longe do seu melhor, talvez até falta de confiança, e depois defensivamente comete demasiados erros que deixam qualquer adepto ansioso sempre que é titular. Eu não desistia já dele, mas essa época de facto não convenceu. Concordo. E se forem ouvir os episódios no início da época, quando o Vagianidis assinou pelo Sporting, nós dissemos aqui várias vezes que mais jogo, menos jogo, ele seria o dono da lateral direita e que se iria sentir uma evolução, uma melhoria muito grande em relação ao Fresneda, e tudo isso acabou por não acontecer. Voltando aqui, lá está, estas notas são sempre muito relativas, muito subjetivas, muito de opinião. Eu acho, se olharmos para o Vagianidis e para a época do Vagianidis e para a época do Mangas, não vemos grandes diferenças em termos de qualidade, pelo menos eu não vejo. O problema é que o Vagianidis custou quase 100 vezes mais que o Mangas, e isso obviamente tem impacto. O Vagianidis foi contratado para ser titular, não conseguiu nem de perto nem de longe merecer essa oportunidade. Sempre que foi chamado nunca sobressaiu. Lá está, é um jogador, eu percebo não desistir, porque também lá está, pelos valores que foram, seria um bocadinho mau, Por isso, porque não íamos... tu tens uma fixação com os valores. Eu estou-me a lixar para os valores. É porque eu Pronto, acho que o jogo tem Mário, potencial. É porque eu acho que o jogo tem potencial. Tu estás, eu posso não estar, certo? Está bem? Por um clube como o Sporting, acho que gastar, salvo erro, 20 milhões de euros, no caso assim de género, num jogador... Foi para aí 10. Não sei, Mário, não sei. Acho que não. Mas o que seja, acho que um clube como o Sporting, sim. O Vagianidis... Não sei os valores, mas não deve andar muito longe. Deve estar no meio dos dois. Mas ainda assim... O Vagianidis foi 13. Pronto, 13 milhões. Então não custou... Não custou 100 vezes mais que o Mangas, custou só 50 vezes mais. Acho que isso tem impacto. E acho que o Sporting dificilmente, se abdicasse do Vagianidis agora,
iria conseguir ter lucro ou sequer ficar com saldo zero. Acho que é um jogador com potencial, mas o potencial tem que aparecer e acho que teve oportunidades para mostrar esse potencial e não mostrou. Seguindo aqui médios, começamos pelo japonês Hidemasa Morita, que demos um muito bom. Sim, infelizmente, a época de despedida do Morita, um jogador muito particular, muito difícil de analisar, porque parece aquele tipo de jogador que depois tu sais do jogo e não se nota o impacto que ele teve, mas o que é certo é que é um jogador fundamental quando esteve em campo. Mais uma vez, uma época algo abalado por lesões e por problemas se calhar mais graves que esses, mas é um jogador muito importante para ter num clube como o Sporting, principalmente porque é um jogador que dá um step up brutal em jogos mais complicados. Eu lembro os 2 jogos com o Arsenal a esta época em que o Morita esteve a um nível muito, muito elevado e vamos ter todos muitas saudades do Morita, a quem desejo obviamente a maior das sortes no seu próximo desafio, mas vai deixar muitas saudades. Já todos sabíamos, né, que seria a sua última época, só faltava o anúncio oficial e no início até parecia que ele ia acabar por ser relegado para a terceira opção, mas depois fecha a época não só como um titularíssimo, mas como uma peça fundamental. Fez o máximo de jogos numa época, 50, e com um golo e 6 assistências, números que só ficam atrás da sua primeira época. Portanto, teve muito bem o Morita e muito importante nessa sua despedida. Passamos agora para o seu parceiro de meio campo, o capitão Martin Ullmann, a quem demos muito bom. Mais uma grande época do Ullmann. Se juntarmos essas suas 3 épocas, são todas de muita consistência. Essa até pode ter oscilado ali numa certa fase que eu acho que se criou um drama exagerado. Os jogadores não são robôs e dentro de uma época tem fases boas, fases más, e o Ullmann numa fase má continua a ser um grande jogador e viu-se a sua importância, e depois mostrou até ao fim uma atitude de líder. Não sei se foi a sua última época, mas até agora honrou a braçadeira de capitão. Sim, concordo. É o líder óbvio desta equipa. Eu tinha algumas reservas quando ele teve a braçadeira de capitão o ano passado, depois da saída do Coates, por ser um jogador que estava só há um ano no plantel. Não lhe vi essas características e tinha algum receio que os jogadores que estavam há mais tempo no plantel se ressentissem disso, mas ele, assim que aquela braçadeira o ano passado entrou naquele braço, deu esse step up e é um líder dentro e fora do campo, um líder claro. Quando não está, a sua ausência é notória e o Sporting ressentiu-se disso no último terço da época. Ali em fevereiro, março, teve uma fase menos boa em que teve aqui vários destaques negativos da nossa parte durante os jogos, e a equipa também se ressentiu muito disso, mas quando voltou ao seu melhor nível, voltou a sério. Teve depois mais uma vez uma lesão que o fez estar fora durante uns tempos e a equipa abanou bastante naquela fase, mas sim, eu diria muito provavelmente o jogador mais completo em Portugal, dos melhores jogadores como um todo em Portugal. Acredito que infelizmente tenha sido a última época do Ullmann no Sporting, mas se tivermos sorte que assim não seja, se calhar tentar aproveitar o azar dele de não ir ao Mundial para tentar guardá-lo mais um ano aqui em Lisboa. Acho pouco provável, mas se acontecer seria uma excelente notícia e seria meio caminho andado para a próxima época correr bem. Então, próximo, João Simões, atribuímos um normal. Sim, o João Simões, eu tinha muitas expectativas para ele esta época, fruto daquilo que vimos na época passada. Foi uma grande surpresa a época passada. Ele esta época começa com alguns problemas físicos. Quando volta, ou melhor, quando inicia a época, parece vir com tudo. Ele faz os três primeiros jogos que ele faz são um ritmo alucinante e deixaram ali excelentes perspectivas, mas apagou-se um pouco durante a época. Eu lembro-me o jogo em Nápoles, por exemplo, apagou-se um bocadinho ao longo
ao longo do ano, depois termina a época, creio eu, na segunda mão em Londres, mais uma vez misteriosamente uma lesão que obriga a cirurgia, uma lesão que foi uma recidiva da lesão que ele tinha tido na época anterior, que aparentemente não ficou bem cicatrizada. Acho estranho porque lá está, jogou a época praticamente toda e de repente para ser operado, mas lá está, espero que volte a 100% na próxima época. É um jogador ainda muito novo, com um potencial enorme, com muita intensidade. É um jogador que se vê desde muito novo, que tem uma personalidade muito forte e que consigo ver facilmente este jogador a ser um futuro capitão do Sporting, assim se mantenha no plantel, porque acho que tem tudo o que é preciso para chegar lá. Sim, era basicamente isso que eu ia dizer. Tínhamos todos muitas expectativas para o João Simões nessa época. No início parecia que ia cumprir com essas expectativas, estava a conseguir a titularidade, mas depois foi perdido algum espaço, algumas exibições menos bem conseguidas, e lá está, tem essa lesão que também não ajudou, não é? Passamos para um reforço desta época, Georgi Koshorashvili, a quem demos mal. Eu continuo a achar que é um ótimo jogador, mas de facto não se encontrou nesse Sporting. Ele a espaços mostrou essa sua qualidade, o problema é que foram espaços muito curtos. Talvez pudesse ter tido mais oportunidades, mas também por aí tenho algumas dúvidas que o futuro dele passe pelo Sporting. Assim, foi outro jogador que, a par do Vaianidis, nos enganou aqui um bocadinho no início do ano. Só virem os episódios no início da época, eu apontava o Koshorashvili para ser o titular ao lado do Yulman. Achei que ia conseguir roubar o lugar ao Morita, até pelo que já se falava de ser a última época do Morita em Alvalade. O que a verdade é que nunca correspondeu. Não sei se tem a ver com o modelo de jogo, muito honestamente. Eu acho que a certa altura também entrou muito ali o psicológico de não estar a conseguir entregar o valor que se via nele. Para mim tem a ver 100% com a forma de jogar. Já é a Pois, minha opinião. acredito que sim. Acho que não se pode queixar de falta de oportunidades e de alternativas. Acho que se tentou de tudo. Tentou-se Koshorashvili ao lado do Yulman, tentou-se Koshorashvili a fazer, entre aspas, de Yulman, tentou-se com Morita, tentou-se com Bragança, tentou-se com Simões. Nada funcionou. Portanto, sim, concordo contigo. Muito dificilmente terá continuidade no plantel, e por aquilo que se viu tenho alguma pena, mas não posso deixar de concordar, como é óbvio. Próximo, Daniel Bragança, demos um bom. Bragança, excelentes notícias, depois de duas rupturas de ligamento no joelho. Eu, muito sinceramente, temia o pior. O que é facto é que ele conseguiu, felizmente, voltou bem. Em termos de números, faz uma época muito, muito positiva, com vários golos importantes. É um jogador que joga de pantufas, tem um pé esquerdo delicioso. É um jogador que conseguiu trazer alguma intensidade ao seu jogo, que não era das características mais notórias. Foi testado em terrenos mais avançados, em que eu acho que ele pode render mais, mas se calhar em terrenos mais no meio, não encostado ao flanco, onde as suas características não são as melhores. Mas lá está, é um jogador muito útil, porque é diferente, é muito diferente de qualquer outro médio que o Sporting tem. É ali um misto de Morita e Pedro Gonçalves, o que é muito interessante. Não é tão bom como um nem como o outro naquilo em que eles são melhores, mas é ali um híbrido muito interessante que, lá está, pela sua qualidade, pela sua técnica, pode desbloquear jogos. Nunca será, a meu ver, um titularíssimo do Sporting, mas é um jogador extremamente útil para ter no plantel. Essa acaba por ser uma época estranhamente positiva, porque o Bragança vem de mais uma lesão e entra de facto muito bem. Marca 6 golos, o máximo numa época, apareceu com muita energia, muito solto em alguns jogos, e é isso, acaba por ser importante, ainda que tenha aparecido só a meio da época, acabou por ser importante. Terminado o meio campo, passamos agora para os homens da frente. Começamos por um avançado que saiu no início da época, com o Radarder, a quem demos normal. Não há muito a dizer do Arder. Um jogador que eu gostava muito e gostava que tivesse continuado pelas suas características. Essa época em si que os jogos ainda marcam um golo na vitória por 4-1 contra o Nacional, mas é isso, acaba por sair no arranque da temporada. Sim, sem dúvida alguma, é um jogador, e nós estamos aqui também na altura da sua saída. É um jogador que faz falta
em qualquer plantel. No plantel do Sporting é um ponta de lança com características completamente diferentes do Suárez, do Ioannidis e do Rafael Nel. É um jogador que, pelas suas características, faz sempre falta, faz sempre moça na Liga Portuguesa, mas se olharmos para a forma como o Sporting joga, é claro que as suas características não encaixam no modelo de jogo de Rui Borges, e também percebo que para o jogador seria muito complicado passar uma época no banco e a ser chamado apenas em jogos em que o Sporting estivesse a perder ou empatado, ou jogos contra equipas mais fracas, tipo rotação na Taça da Liga, Taça de Portugal. Percebo isso num jogador muito jovem com a ambição de chegar ao Mundial esta época, se bem que a sua seleção não se qualificou, mas de certeza que também pesou na decisão do Harder. Mas lá está, é um jogador a quem eu desejo tudo de bom na sua carreira, porque de facto viu-se como se sentiu e como viveu o clube enquanto cá esteve, e vão ver a sua despedida no jogo frente ao Porto em Alvalade para perceber mesmo isso. E lá está, é um jogador que deixou saudades. Próximo, Luís Soares, demos um muito bom. Não podia ser outra coisa. Uma época de sonho na estreia no Sporting. Tinha uns sapatos muito, muito complicados de calçar. Era o responsável por fazer-nos esquecer do Gyökeres. Embora não seja um matador como o Gyökeres, teve números extremamente interessantes para uma primeira época. É um jogador muito fino tecnicamente. Falta-lhe algum instinto matador, mas mesmo assim acabar a época com quase 40 golos, imagine o que seria se ele tivesse esse instinto. É um jogador que combina muito bem com Tricão, com Pedro Gonçalves. É um jogador muito de toque curto, de combinações, e portanto uma excelente época para o colombiano. É isso, depois do Gyökeres, eu nunca poderia imaginar que o Soares chegava e ia fazer 38 golos na época, não é? E foi o melhor marcador do campeonato com 28 golos, e só por isso já torna a época do Soares incrível. Depois, a nível de jogo, ele encaixa muito bem, isso refletiu a produtividade ofensiva do Sporting. Os dois principais problemas foram algumas falhas em momentos importantes. Mesmo com 38 golos conseguiu perder outros, alguns até relativamente fáceis, que acabaram por pesar no desfecho da época. E sofreu com o facto de não ter tido um substituto, sendo obrigado a fazer 90 minutos atrás de 90 minutos, e isso também se refletiu depois ali numa queda de rendimento numa fase da época. Passamos agora para mais um jogador que está de partida, Giovanni Kenda, a quem demos normal. Não queria começar por aqui, mas a maldição do 7 não falha, não é? O Kenda quis desafiar o universo e no início da época até parecia que ia sair-se bem, até que se lesiona, e depois, quando volta, foi uma miragem do Kenda que nós conhecemos. Portanto, lá está, não sei o que é que querem fazer ao 7, mas é isso. Tal e qual, eu ia começar exatamente pelo mesmo ponto. Neste momento eu já não ponho em dúvida a maldição do 7. Se havia jogador que eu tinha a certeza absoluta que ia contrariar isso mesmo, era o Giovanni Kenda, depois da época de estreia que teve, que fez com que o Chelsea não hesitasse na sua contratação. Tem uma segunda época muito abaixo daquilo que entregou. É certo que teve muito tempo parado devido à lesão. Quando voltou, não me parece, nem de perto nem de longe, que tenha voltado a 100%. Pareceu-me haver ali um salto físico a que o jogador se dedicou enquanto esteve parado, e que acho que o atrapalhou depois quando voltou aos relevados. Mesmo antes da paragem, estava a perder protagonismo, não estava a ser titular de caras como deveria ser. Não tenho a certeza, mas parece-me que também possa ter ficado um bocadinho afetado psicologicamente por causa disso, e todos estes fatores contribuíram para uma época abaixo daquilo que o Kenda sabe e que pode entregar. Francisco Trincão, demos um muito bom. E mais um jogador que fez 90 minutos atrás de 90 minutos atrás de 90 minutos, e que todos os momentos em que não esteve tão bem dentro de campo durante esta época, acho que se devem sempre a isso mesmo, a uma fadiga, a uma sobrecarga de jogos, em que acho que só o Luís Soares é que se aproxima, mas mesmo assim diria que o Trincão estará à frente. É um jogador que
tecnicamente não deve nada a ninguém. Esta época também teve ali uma evolução do ponto de vista da entrega defensiva, da intensidade. É um jogador que resolve um jogo a qualquer momento com aquelas diagonais para o centro e remates colocados. É um predestinado que espero que continue no clube, porque é sem dúvida alguma uma das figuras, é um jogador-chave para o Sporting. Se o Dringão volta a ser o jogador mais utilizado do Sporting, como já tinha sido na época passada. Nessas duas últimas épocas ele soma 9.284 minutos desde que chegou ao Sporting. Perdeu apenas 2 jogos por lesão. Tem uma capacidade física absurda. Claro que isso tem um preço, e ao longo dessa época vimos um Trincão a um nível altíssimo e um Trincão mais apagado. Mas no geral volta a fazer uma boa época. 13 golos, 15 assistências, e é isso. Dos mais talentosos da equipa. Passamos agora para o outro clássico do plantel, Pedro Gonçalves, a quem demos bom. Estava claro que ele nunca teve a 100%, nem fisicamente nem mentalmente. Ele revelou agora no final da época isso mesmo, que a nível mental, depois da lesão, sentia que estava sempre ali com um travão de mão, pelo medo de se voltar a lesionar e depois pelo sonho de estar no Mundial, porque ele já tinha tido o azar, como nos lembramos, de se lesionar algumas vezes antes de convocatórias. Infelizmente, por esse medo, isso prejudicou o seu rendimento e acabou por ficar também de fora da convocatória. Ainda assim, e mesmo longe do seu melhor, termina sendo o segundo melhor marcador do Sporting, 15 golos e 9 assistências. É um jogador fora de série, a inteligência dele, a classe com bola. Eu acho que há muitos adeptos que não têm noção do valor do Pote, mas também gostava de perceber quem é o responsável por um jogador que não está a 100% focado, continuar a jogar, se é do próprio, se é do treinador, que devia ter analisado e percebido isso. Seja como for, o Pote não teve a cabeça no sítio essa época, e isso prejudicou a ele e ao Sporting. Mesmo com bons números, com números bastante bons, mas isso mostra como o Pote é um jogador fora do normal. É isso, começando por aí, tem que ser um jogador muito, muito acima da média para, tendo uma época mais fraca a nível individual, nós olhamos para os números e se calhar parece que não foi assim, mas quem viu os jogos, e podemos dizer isso completamente tranquilos, porque o próprio admitiu. Eu espero que o que ele disse é verdade, porque a ser verdade, parece que o problema não é físico, parece que é psicológico. Eu disse aqui várias vezes que temia que as 2 lesões muito graves que o Pote teve no último ano e meio fizessem com que não voltássemos a ter o melhor Pedro Gonçalves de volta. Se for uma coisa puramente psicológica, é bem mais difícil, acredito sabes que isso? Não sei se é. É muito mais difícil tratar psicológico do que o físico. Com o devido acompanhamento, não tens uma barreira física que te impeça. Agora, claro que tem que ser com o devido acompanhamento, e claro que o jogador tem que estar disponível para isso, é óbvio. Agora, não tens aquele limite físico que, por mais que tu queiras dar, não consegues. Começa por ele esquecer a seleção. Acho que por aí já ajudava. Pronto, eu ia tocar exatamente aí. Eu obviamente não vou criticar nunca um jogador por ter a ambição de querer chegar ao Mundial, por querer estar no Mundial. Agora, o Pote teve que ser um bocadinho ingênuo para perceber que com o selecionador atual muito dificilmente isso iria acontecer, mesmo que o Pote fizesse a melhor época de leão ao peito, porque nós vimos isso no Euro 2024. O Pote foi convocado e foi e voltou, e não pisou um fiozinho de relva no europeu. Portanto, estar à espera de algo diferente, eu percebo o sonho, percebo isso tudo. Acho que o Pote tinha tantas possibilidades de ir ao Mundial como eu, e mesmo que fosse, se calhar íamos os dois fazer os mesmos minutos. E isto não é uma crítica ao Pote, atenção. Pois. Fora isso, lá está, é um jogador tocando naquele último ponto que falaste, de a responsabilidade de ter um jogador a jogar que não está 100% focado. Eu acho que isso foi fácil de identificar, ou melhor, se nós aqui de fora identificamos facilmente isso, muito mais facilmente identifica quem está lá dentro. A questão é que é complicado deixar um jogador como o Pote de fora, porque é um jogador mais do que o Trincão, mais do que o Suárez, que no momento resolve um jogo. E se calhar era uma bola de neve. Se calhar, se o Pote tivesse esse momento em que do nada marca um golo e resolve um jogo, se calhar era o suficiente para desbloquear o que estava esse tal travão de mão. Infelizmente não chegou a acontecer,
não tivemos o momento Pedro Gonçalves, por assim dizer. Lá está, agora sem Mundial, fisicamente a 100%, descansar, limpar um bocadinho e tentar na próxima época voltar ao seu melhor, porque, como eu disse há pouco, termos o Yulman era meio caminho andado para ter uma boa época. Ter um bom Pedro Gonçalves, ou ter o Pedro Gonçalves de volta, acho que era outro meio caminho para termos uma época positiva. Muito bem, o próximo. Gani Katam, demos um bom. Sim, é um jogador que é um abre-latas, é muito irreverente, bom remate, peca ainda na decisão muitas vezes. Alguns jogos também passam um pouco ao lado do jogo, mas é um jogador muito útil porque lá está, é irreverente e é um agitador nato e portanto acaba a época com bons números, tem exibições muito, muito positivas em alguns jogos e lá está a um nível que eu quando o vi jogar pela primeira vez nem de perto nem de longe vi este nível no Catan. Sim, eu tenho que dizer que eu nunca achei o Katam um jogador com qualidade para ser titular do Sporting, mas a verdade é que já vamos na terceira época ele continua a ser titular e continua a ser importante e até se sentiu quando não estava por causa da CAN. Só que lá está, tem momentos, às vezes parece o Dembélé, outras vezes parece o Bolazi, mas pronto, sim. Essa época no geral foi importante e por isso merece um bom. Passamos agora para um reforço de inverno, Luís Guilherme, a quem demos bom. Chegou bastante bem ao Sporting, mas infelizmente tem ali uma lesão e isso acaba por quebrar aquele impacto inicial, mas as indicações que ficam são muito positivas e por isso é que leva aqui um bom, mesmo tendo chegado em janeiro. Sem dúvida, parece-me um jogador que tecnicamente é muito evoluído, é muito irreverente, parece-me um jogador, lá está, um misto também de Pedro Gonçalves e Gani Katam, o que é um perfil muito, muito interessante. Não parece um jogador tão vertical como o Katam, parece-me um jogador que consegue combinar curto, fletir para o meio, com visão de jogo, tem uma boa entrada no plantel, depois para algum tempo por lesão, quando volta, não volta ao mesmo nível, também já volta numa altura em que a equipa já não está tão bem como estava quando entrou. Portanto, muita perspectiva para ver agora no arranque da época como é que se vai apresentar. Próximo, Souleymane Faye, demos normal, outro jogador que chegou em janeiro. Sim, aqui lá está, era um jogador a quem eu apontava alguma qualidade. No início pareceu-me um reforço muito interessante porque tem um perfil diferente do Luís Guilherme, parecia-me um extremo com características que não temos no plantel. Nunca conseguiu, ou ainda não conseguiu, colocar em campo essas características, não sobressaiu em nada. Também é verdade que não enterrou a equipa em nenhuma situação, mas não foi capaz de fazer a diferença. Para mim, desilusão. Esperava mais, claramente não conseguiu adaptar-se, começou a perder espaço até no banco e não sei se vai ser uma opção na próxima época. É verdade, ele veio pelo potencial, mas talvez um empréstimo possa ser positivo para a sua evolução. Passamos agora para uma das surpresas da época, Salvador Blopa, a quem demos normal. O Blopa aparece com estrondo, só que depois desaparece. E verdade que também teve uma lesão, mas ainda assim acredito que podia ter tido mais uns minutos. Ficou claro que não estava pronto para ser uma opção regular, ainda tem muito para polir, mas também ficou claro que tem ali coisas muito interessantes. Exatamente, entra com estrondo, um bicho frente ao Alverca na Taça da Liga, mais uma vez, mais uma lesão que o afasta durante bastante tempo. Parece-me um jogador com um perfil muito interessante, muito rápido, faz a lateral direita de ponta a ponta, parece que está de mota, fisicamente muito interessante. Teceram-se logo, como também é costume em Portugal, logo comparações com o Giovanni Kenda, que me parecem jogadores completamente distintos. O Blopa parece-me um jogador muito mais vertical, muito mais de linha. Vejo muito potencial no Blopa. Acho que seria um jogador que beneficiaria de um sistema de 3 centrais para ter o corredor todo para si. Por exemplo, fazem-se muitas comparações do Blopa com o Kenda. Eu vejo muito mais salvas-vidas
diferenças, vejo muito mais de Nuno Mendes no Blopa do que de Kenda. Parece-me um jogador para toma este corredor e faz piscinas. Parece-me um jogador com um pulmão incrível, uma lebre, e gostaria de ver o Blopa nesse perfil, mas acho que também não é um jogador que se perde se jogar ali de forma semelhante ao Catano, por exemplo. O próximo, outro jovem da formação, Flávio Gonçalves, também demos normal. E foi mais uma aposta de Rui Borges numa fase em que tínhamos grande parte da equipa no estaleiro e que era preciso rodar aqui um bocadinho dos jogadores para jogos da taça da liga, etc. Deu para ver algumas características interessantes do Flávio Gonçalves. Não deu para ver o suficiente para dizer que ele tem ou não tem o suficiente para fazer parte do plantel e ser uma aposta mais regular. Viu-se qualidade, mas é preciso ver mais. É isso, eu esperava ver mais, jogou pouco, mostrou qualidade, mas é isso, também não teve grande continuidade. Passamos agora para outra das boas surpresas da época, Rafael Nel, a quem demos nota de bom. Dos novos recentes da formação, eu diria que o Nel é aquele que eu vejo com mais potencial. Tenho pena que não tenhamos aproveitado e explorado mais a sua utilização nessa época. Nem sempre que jogou esteve bem, mas sempre que jogou deixou alguma indicação positiva. Portanto, o Nel merece aqui o bom. Eu concordo com o bom, não concordo que seja o jogador com mais potencial destes que vimos. Para mim, esse é o Blopa. Mas ainda assim o Nel faz jogos... Novos. Dos novos, desculpa, percebi novos. sim. Então dos novos concordo, sim. Dos novos da formação do Sporting. Sim. E se calhar ao início da época partia atrás de Rodrigo Ribeiro. Se calhar a qualidade técnica de Rodrigo Ribeiro é superior, mas depois falta os outros 90% que é a entrega, a intensidade, é a raça, e isso ninguém pode dizer que o Rafael Nel não tem, e isso fez a diferença. Faz alguns bons jogos, faz alguns golos. O golo contra o Bodo Glimt em Alvalade, momento para a história de vida do Rafael Nel, e portanto sim, parece-me um bom terceiro avançado para o Sporting. Honestamente não vejo mais que isso. Não concordo, deixa-me só dizer que acho que o Nel é um miúdo muito, muito potencial e sinceramente acredito bastante nele, mas pronto, vamos ver para o ano. O próximo, Alisson Santos, demos um bom. Alisson Santos é o desbloqueador de resultados de serviço no Sporting esta época, ou na primeira metade da época. Teve um impacto brutal em alguns momentos chave da época. Por exemplo, o jogo em Bilbao, a quem devemos o apuramento direto para os oitavos de final da Champions. Era um jogador que, quando jogava no 11 inicial, pouco se via. Quando entrava a partir do banco, agitava o jogo de uma forma muito, muito interessante. A sua saída, eu não vou condenar o negócio, acho que o negócio foi uma oportunidade que apareceu e que não voltaria a aparecer. Percebo que se tenha aceito essa proposta. É certo que teve impacto depois no resto da época, mas lá está, era um jogador que eu acho também não seria mais do que aquilo. É um jogador muito intenso, mas que tem uma usabilidade muito, muito particular, por assim dizer. Sim, o Alisson sai em grande, acaba por marcar 3 golos nas Champions, 2 decisivos, na vitória contra o Marselha e o Atlético Bilbao, e depois fica na memória dos adeptos por isso. A verdade é que, tirando esses momentos a sair do banco, eu concordo, pouco se viu do Alisson. Quando foi titular, foram 4 jogos, não se viu nada. Era um jogador explosivo, por essas características, podia ter dado jeito em certos momentos, mas era apenas isso, um suplente. Podia ter sido um bom suplente, talvez, não sabemos, mas foi isso que mostrou. Terminamos esta análise individual do plantel do Sporting desta época com mais um reforço, Fotis Ioannidis, a quem demos um bom. Mais um reforço caro, que infelizmente pouco vimos, mas aquilo que eu vi, gostei. Relembro de, no início da época, nós falarmos aqui que tínhamos 2 novos, que jogasse um, jogasse o outro, estávamos bem servidos. O Ioannidis
teria sido muito útil essa época. Ele em 22 jogos marca 6 golos e tem 3 assistências, mas depois lesiona-se e não voltou mais. Ele nesse momento já está recuperado e agora é esperar que no próximo ano não tenha problemas físicos, porque acredito que vai ajudar muito o Sporting na próxima época. Concordo. Passou muito por aqui a época que acabou por ser menos conseguida por parte do Sporting. Do que nós vimos do Ioannidis, parece-me um jogador muito, muito interessante. Tem aquele perfil físico que nós ligamos mais ao Gyökeres, ao Harder, mas também é um jogador que tecnicamente parece-me um jogador muito fino, tem capacidade de jogo aéreo que o Suárez não tem, e no fundo é isso mesmo que tu disseste. Do pouco que ele participou, deixou sempre boas indicações, ou seja, dos poucos jogos que fez, acho que não houve um mau jogo do Ioannidis, antes pelo contrário. E a sua lesão não só retira soluções a Rui Borges na forma de atacar, porque havia jogos em que ter Suárez e Ioannidis ia obviamente ter impacto, porque o Sporting jogava de forma diferente, era mais um corpo grande à frente para causar moça, e depois, indiretamente, roubou-nos a possibilidade de conseguir fazer uma gestão física do Suárez, que eu acho que de tempos a tempos se fez sentir muito. O Suárez foi um jogador que fez 90 minutos atrás de 90 minutos, e houve ali algumas alturas em que ele próprio estava limitado fisicamente, mas que tinha que jogar porque não havia alternativa. E eu acho que tendo o Ioannidis, não necessariamente diretamente por causa dele, por fazer 20, 30 golos, mas por aquilo que podia dar à equipe e que podia tirar de cima dos ombros do Suárez. Acho que fez muita falta. E é isso, e fechamos aqui a análise individual. Posso avançar aqui para o nosso 11 da época 25-26. Começámos aqui, obviamente, Rui Silva na baliza, Inácio Diomande, Maxi Araújo, Fresneda, Yulman, Morita que volta aqui ao 11 da época. Lembrar que no ano passado foi Yulman e Devast, a grande surpresa. Depois Pedro Gonçalves, Trincão, Catamo e obviamente Suárez na frente. Esse é o nosso 11 da época, acho que sem surpresas. Nos destaques do mês de 25-26, Suárez lidera 5 vezes, foi destaque do mês em dezembro, janeiro, fevereiro, março e agora em maio. Trincão 2 vezes, setembro, novembro, Yulman uma vez em agosto, Morita uma vez em abril e o Pedro Gonçalves uma vez em outubro. Em relação aos nossos destaques aqui ao longo da época, como vocês sabem, nós vamos fazendo aqui os nossos destaques positivos e negativos e MVPs nos jogos. Eu vou deixar no Patreon todos os destaques se quiserem ver. Olhando aqui para o top, Francisco Trincão lidera com 11 destaques positivos. Tem 22 negativos e 20 MVPs. Depois vem Luís Soares com 28 positivos, 13 negativos e 16 MVPs. E em terceiro lugar, Maxi Araújo com 23 positivos, 3 negativos, apenas 3 negativos, 11 MVPs. Nos últimos lugares aparece Fresneda com 6 positivos e 14 negativos, não tem nenhum MVP. E depois vai Ioannidis com 5 positivos e 9 negativos, obviamente também não tem nenhum MVP. E depois o Mangas, 5 positivos e 7 negativos. Podemos ver que o problema esteve concentrado aqui nas laterais, não é? Nas laterais, mas é isso. Eu volto a lembrar que vou deixar os destaques todos aqui ao longo da época lá no Patreon, se quiserem depois dar uma olhada. Mas Ângelo, em relação aqui aos nossos destaques positivos e negativos, há alguma coisa que queiras aí destacar? Tu que és aí o homem do fecheiro das contas. Sim. Sim, analisando aqui os nossos destaques, o nosso top 4, por assim dizer, é igual. Depois baralha ali um bocadinho a ordem, mas é igual. Suárez, Trincão, Morita e Maxi. Portanto, faz sentido com aquilo que foi a análise da época. Os negativos também, os jogadores a quem demos notas mais baixas. Aqui o Fresneda acaba por se ressentir, tanto para mim como para ti, porque lá está, é daqueles que recebe mais notas negativas e depois tem a desvantagem de participar ou de ter participado
em grande parte dos jogos. Se fôssemos olhar, se calhar jogo a jogo, se calhar acharíamos que o Vaianidis, o Mangas, o Kosharashvili, ao nível global, estiveram pior que o espanhol, mas lá está, o Fresneda participou em muitos mais jogos e muito mais tempo do que os outros três, e portanto acaba por ser vítima um pouco disso. Depois, estatisticamente, só destacar também aqui em termos de destaques, passa a redundância, o Trincão e o Soares, não só como um todo tiveram números muito, muito acima do resto do plantel, mas também acaba por serem destacados em grande parte dos jogos. Eles recebem, quer de mim, quer de ti, recebem destaques em metade dos jogos em que fazem. Portanto, são jogadores que, quando jogam, geralmente têm impacto, positivo ou negativo, geralmente positivo, mas lá está, não são jogadores que passem ao lado do jogo, até porque são jogadores que provavelmente marcam ou assistem em quase todos os jogos, portanto os destaques positivos acabam por ser mais naturais, por assim dizer. Sim, eu ainda chamava a atenção também para o Virgínia, que teve 3 positivos e não teve nenhum negativo. O João Virgínia leva aqui 3 positivos, o que se calhar é surpreendente. E até o Eduardo Quaresma, que leva apenas 3 negativos e consegue 10 positivos. E depois o Yulman, que joga quase sempre e tem apenas 9 negativos. Joga sempre quase, né? Tirando ali um momento em que ficou de fora por acumulação de amarelos. E agora por uns problemas físicos, mas joga sempre. E só teve 6 negativos, que é muito pouco. Mostra também a consistência do Yulman. Depois 23 positivos e 8 MVPs, que é muito bom, não é? Numa posição que era fácil ter negativos, não é? Exatamente. Com o peso que ele tem. Sim. Revela aqui a qualidade e a importância do Yulman. Com isso, avançamos aqui para a nossa premiação do Leão Sofá. Nós temos aqui, então, os nossos prémios. Começámos por jogador revelação. No ano passado foi o Zeno de Bast. Esse ano vai para quem, Ângelo? Eu, antes de dizer o nome, eu sugeri o nome Sofador para este prémio. Sim, sim, ok. Este ano, a sucessão do Zeno de Bast cabe ao Eduardo Quaresma. Isto pode parecer um bocadinho estranho, sendo um jogador que já tem muitos jogos pelo Sporting. Aqui a revelação prende-se com o que ele conseguiu mostrar, pelo menos para mim, a lateral direito, em que, volto a dizer, para mim foi o melhor lateral direito do plantel do Sporting esta época. Não estava à espera, não sei se será uma aposta para o futuro, mas para mim foi uma surpresa, uma revelação esta época. Seguindo aqui, vamos para a desilusão da época. No ano passado demos ao Kovacevic, guarda-redes. Sim, esta época, este prémio que ninguém quer receber, para nós vai para o Vaianidis. Volto a dizer, se calhar no cômputo geral não foi o jogador que esteve pior no Sporting esta época, mas pondo tudo dentro da balança, ou seja, nível exibicional, expectativa, valor da sua compra, acho que misturando tudo isto, acho que o que sai é que foi de facto a desilusão da época. Avançando aqui, vamos para a contratação da época. No ano passado demos ao Rui Silva que chegou em janeiro e foi então a contratação da época. Esse ano vai para quem? Este não há muito a dizer, né? Tem que ir para Luís Soares. Acho que não é preciso dizer mais nada, né? Sim, esse era óbvio. Próxima premiação, jogador mais desvalorizado, também um prémio conhecido por o Paulinho, era o prémio, era assim que se chamava antigamente, o prémio Paulinho. No ano passado temos ao Mateus Reis, esse ano. Para mim, claramente, Rui Silva. Acho que o ano passado teve um peso gigante. Acho que nós estamos aqui que foi o principal responsável ou o segredo para as conquistas que o Sporting teve o ano passado. Este ano, embora infelizmente não ligado a nenhuma conquista, acho que é um jogador ao qual não se dá o devido valor. Muito sinceramente, eu não vejo uma diferença de nível, ia dizer uma diferença de nível grande, mas que é uma diferença de nível ponto entre o Rui Silva e o Diogo Costa. O Diogo Costa certamente terá mais valias no jogo com os pés, mas acho que se fica por aí.
O Rui Sim, Silva e é é um mais jogador que jovem. dá, E é mais jovem, não é? é mais jovem. O Rui Silva dá uma segurança enorme à linha defensiva do Sporting. Vê-se isso e acho que quer na imprensa, quer mesmo para nós adeptos, acho que não se dá o devido valor ao que o Rui Silva consegue entregar dentro de campo. Sim, sem dúvida. Próximo, jovem promessa. No ano passado atribuímos ao João Simões. Aqui vai para Rafael Nel. Não, acho que no início da época não seria expectável a utilização que ele teve, porque com Suárez e Ioannidis não haveria espaço. O Ioannidis infelizmente teve vários problemas físicos, como sabemos, e permitiu que o Anel aparecer, ultrapassou o Rodrigo Ribeiro na hierarquia, fruto do seu trabalho, obviamente, e teve excelentes apontamentos e esperemos que dê agora continuidade na próxima época. Agora, o prémio melhor a sair do banco. No ano passado foi para Konrad Arder. Esse ano também é óbvio. Este também é óbvio que tem que ser para o Alisson Santos, aquilo que dissemos Exato. na análise individual serve exatamente para aqui. Podia ter mais minutos. Também Konrad Arder no ano passado. Esse ano Este ano novamente para Rafael Nel, espero que não aconteça o mesmo ao Rafael Nel que aconteceu ao Sim, Konrad exato. Arder depois de receber o prémio de mais minutos, que foi sair ao fim de 3 jornadas. Espero que continue, porque de facto o que ele mostrou deixa alguma água na boca para aquilo que ele pode vir a dar. É um jogador que tem características diferentes do Suárez e do Ioannidis, portanto, embora esteja obviamente atrás destes dois, é um jogador que, lá está, por dar coisas diferentes, pode ser interessante manter. principalmente pelo próximo prémio. Vai explodir na próxima época que demos no ano passado ao Arder. Mais uma vez, pois, Sim, lá está. esse é que foi o grande problema. Esse ano, Aqui o Harder vê-se perfeitamente que quando demos estes prémios o ano passado, estávamos a olhar para o Harder como o sucessor natural do Gyökeres, que eram, lá está, jogadores muito semelhantes. Infelizmente isso não aconteceu. Espero que este prémio dê mais sorte ao Luís Guilherme, que é o vencedor deste ano, do que deu ao Harder no ano passado. O Luís Guilherme é um jogador muito jovem, com muita qualidade. O mercado de inverno é sempre muito complicado porque os jogadores entram num balneário que já está feito e muitas vezes sentem-se ali um bocadinho peixe fora da água, e o Luís Guilherme entrou muito bem e agora, começando do zero, ou começando a época do zero, acho que isso só pode ser melhor, só pode trazer melhores coisas para o Luís Guilherme, e portanto acho que para o ano vamos ver uma época muito, muito interessante por parte do brasileiro. muito bem, e para fechar, vamos aqui até ao jogador da época. No ano passado, Viktor Gyökeres. Esse ano, o seu sucessor, acho que também não havia dúvidas, vai para O seu sucessor também dentro do campo. Acho que tão fácil como termos dado o ano passado o prémio ao Gyökeres, damos este ano ao Luís Soares. Lá está, tudo aquilo que dissemos há pouco na análise individual serve para aqui. Tinha muito peso em cima dos ombros para nos fazer esquecer o bicho que esteve cá durante 2 épocas, e não digo que fez esquecer, mas pelo menos não temos tantas saudades como pelo menos eu achava que ia ter. Sim, havia dois fortes candidatos ao jogador da época, seria Luís Soares ou Maxi, mas até pelos golos, o Luís Soares acaba por levar aqui esse prémio. E com isso chegamos então à nota da época. Essa época arranca com uma derrota na Supertaça por 1-0 contra o Benfica. O Sporting até nem jogou mal, jogou melhor que no derby anterior na taça que acabamos por vencer, mas aqui não fomos felizes. Na Taça da Liga caímos nas meias contra o Vitória, num jogo em que estávamos a vencer até aos 90. No campeonato iniciámos com muita expectativa, com o sonho do tricampeonato, depois de realizar o sonho do bicampeonato, mas logo cedo ficámos ali relegados à perseguição quando perdemos contra o Porto na 4ª jornada em Alvalade, e ainda tenha sido uma derrota por apenas 2-1. O Porto foi claramente um justo vencedor, e isso deixou-nos muito cedo numa posição mais frágil, talvez numa posição que não tínhamos estado nos últimos 2 anos. Entretanto,
mete-se a Champions League e o Sporting fez a sua melhor campanha da história, 7º lugar na fase de Liga, passagem direta aos oitavos. Parecia que íamos ficar pelos oitavos novamente e temos um jogo mágico em Alvalade contra o Bodo Glimt, e depois nos quartos fomos muito competitivos contra um dos finalistas, o campeão inglês Arsenal. Voltando ao campeonato, além das dificuldades nos ditos jogos grandes que não ganhámos nenhum, até incluo aqui o Braga, aquela que para mim foi a perda de pontos mais negativa foi em Barcelos, logo a abrir o ano de 2026. Diria que esse jogo deixou aquela indicação que muito dificilmente íamos conseguir ser campeões. Mas o que é que falhou no campeonato? Já se falou das lesões, mercado, treinador. Obviamente que o problema não é só um. Começando aqui pelas lesões, tem-se criado aqui, a meu ver, um hiperfoco nas lesões do Sporting, que já começa a ser ridículo. Já só se fala das lesões do Sporting porque mais nenhum clube no mundo tem lesionados. O Sporting teve mais lesões na época passada. Eu contei-as, foram mais no ano passado. E sim, tivemos mais lesões que Porto e Benfica, é verdade. Mas vi muita gente a falar das lesões e muito pouca a debruçar-se realmente sobre o tema. Se fizermos um apanhado das lesões e tirarmos aquelas de jogo que são impossíveis de evitar, nós temos um número de lesões que é normal. E eu tenho a certeza que existem clubes no topo da Europa com mais lesões que o Sporting. Tenho a certeza. O Sporting não tem um problema com lesões. Tem um problema com o monotema das lesões agora, que é moda. Porque eu faço esse pod já há algum tempo e eu não me recordo de um mês sem lesões. Não me recordo. Existem lesões constantemente. E até trago aqui uma notícia de última hora, que é: para o ano vamos voltar a ter lesões. Para o ano vamos ter lesões. Adianto aqui. Vamos ter lesões. Vamos ter. O problema das pessoas é que não conseguem aceitar que há coisas que não têm explicação. Por isso é que hoje em dia existem tantos conspiracionistas. Porque é muito mais fácil dizer a culpa é dos médicos ou é do preparador físico, que ainda por cima é o preparador físico, é o mesmo que está no Sporting há décadas. A criar toda uma teoria elaborada que simplesmente aceitar que ninguém controla o facto do Nuno Santos vir de lesão, no primeiro jogo a titular, volta-se a lesionar. Por isso, ainda que tenha tido peso, teve peso, claro que teve peso, não estou a dizer que não, mas isso não foi o principal, não foi. Todos os clubes têm lesões, o Sporting teve bastantes lesões, no ano passado teve mais. O Sporting teve um plantel até mais vasto que na época passada, pareceu um pouco explorado pelo treinador, deu-me sempre a sensação que o Rui Borges confiava só ou quase só naqueles 11. Isso resultou, já falámos aqui, numa fadiga absurda de certos jogadores. E depois, perda de rendimento, por exemplo, do Soares, Trincão, Pote a jogar abaixo de forma, porque mesmo com as lesões do Ioannidis, por exemplo, em alguns jogos podíamos ter usado mais o Nel, Blopa, Koshorashvili. Fiquei com essa ideia agora nas últimas jornadas, mas claramente o treinador também não confiava nesses jogadores. E depois também falámos agora nas desilusão, não é? Do Ioannidis, também cabia lá o Koshorashvili. E isso diz muito do que foram também as contratações, acabaram por não correr bem e também tem um impacto. E aqui também é importante ter em conta na preparação na próxima época, dar ao treinador jogadores que ele confie, porque uma equipa que está em todas as frentes não pode jogar sempre os mesmos, não podem jogar sempre os mesmos. E o Rui Borges, eu acho que o Rui Borges foi muito verdinho. Eu concordo em parte com o Frederico Varandas. Não vou dizer que perdemos o campeonato porque ganhámos ao Bodo Glimt, mas pagámos um preço ao estar em todas as frentes até tão tarde. Tem de haver escolhas. O Sporting, obviamente o Sporting não é o PSG, não vamos conseguir chegar a todas as finais. E além de haver mais rotação na próxima época, também tem de saber quais são as batalhas que vale a pena comprar. Ou seja, é incrível chegar aos quartos da Champions, mas isso colocou-nos numa semana com Arsenal, Benfica e Porto. E nessa semana só saímos vivos na taça e por pouco. E depois, o principal elemento do falhanço no campeonato tem a ver exatamente com o Rui Borges. Vários dos jogos grandes que não conseguimos ganhar, até entramos bem. Estivemos bem durante largos minutos, mas em quase todos acabámos por perder o controle. E aqui existe uma coisa que me preocupa no Rui Borges. Vimos, por exemplo, na segunda volta contra o Porto. O Sporting inicia muito bem.
O Farioli faz uma pausa técnica, faz aquela pausa técnica do Diogo Costa e melhora no jogo. O Rui Borges parece que não consegue reagir, não tem capacidade de mudar o jogo a partir do banco. Isso até volta a acontecer de certa forma no Jamor. Nós acabamos por chegar à final de uma forma, vou dizer, pouco convincente, vários prolongamentos, umas meias finais sofridas, mas parecia que íamos terminar a época com um troféu. E perdemos contra um adversário da segunda divisão num jogo onde o treinador, apesar de tudo, obviamente não é o principal culpado, mas nunca conseguiu fazer nada. Não foi capaz de melhorar o jogo. Nunca. Portanto, para fechar, essa época foi má. Obviamente não foi horrível, porque pelo menos conseguimos garantir cerca de 80 milhões de euros nas Champions e a participação no próximo ano, o que ajuda muito a preparar a próxima época. E por muito que seja mal terminar sem títulos, efetivamente, estivemos na luta por tudo, não é? Agora, sobre o Rui Borges, houve uma clara evolução no futebol praticado, mas depois te espremos isso e os resultados não foram melhores. E no futebol tens de ter resultados. Tu não vives aqui do tiki-tasca, não vives do tiki-tasca. Precisas de resultados. Eu aceito a continuidade do Rui Borges, respeito essa decisão, temo que ele não vá passar de Natal. Porque ao longo da época, em jogos importantes, acabamos por cometer sempre os mesmos erros. Também, junto a isso, algumas declarações pouco convincentes. E, portanto, há um ano estávamos aqui a dizer que ainda tínhamos todos dúvidas em relação ao Rui Borges. Hoje, continuo com dúvidas. A nível de futebol, muito bom, sem dúvida. Mas precisa de apresentar resultados. Vai começar a próxima época muito pressionado, mesmo que o Frederico Varandas tente afastar essa pressão, como já o fez. E bem, a meu ver. Só que ele tem um cronómetro em contagem decrescente. O Rui Borges tem um cronómetro em contagem decrescente. Com resultados, esse tempo até pode parar. Mas tem no máximo uma época para apresentar resultados. E já não basta futebol atrativo. Não basta. O tiki-tasca só por si não basta. É preciso resultados. E acho que essa época o Rui Borges não conseguiu e falhou em vários momentos. E para fechar, dando a minha nota de 0 a 10... No ano passado eu dei 9.5 e esse ano tenho que dar um 6.5. Tenho aí muita coisa para comentar, até porque tu tocaste nos pontos que eu também ia tocar. Eu vou começar pelo fim. Eu também dei 6,5 para a época. Concordo com quase todos os pontos que tu mencionaste. O único com o qual eu não concordo, mas não é um discordo a 100%, é com o tema das lesões e já vou explicar porquê. Eu já sabia. Mas eu vou explicar porquê. Mas se calhar começando por outro ponto, e isso que tu tocaste do Rui Borges, de eu ter um certo receio, de tu teres um certo receio que ele não chega ao Natal, eu tenho exatamente o mesmo. E disse-o aqui na semana passada, depois do jogo da Taça da Liga, porque sinto isso. E nós tivemos um exemplo do nosso vizinho do lado, que começou as últimas 2 épocas assim, em que optou por não despedir o treinador no fim da época e depois em outubro estava a trocar de treinador, em setembro ou outubro estava a trocar de treinador. E isso não é começares a época com um mês de atraso, é quase deitares uma época ao lixo, é quase isso, porque depois o treinador que vem não teve uma palavra na constituição do plantel, não escolheu reforços, não escolheu jogadores para dispensar, portanto está a trabalhar com ferramentas que não são aquelas que ele quer. E portanto isso é um ano que muito dificilmente não vai para o lixo. E isso de facto preocupa-me. Portanto aí estamos de acordo. Estou também de acordo no que tu falas dos jogos grandes, e isso nós falámos aqui nesta época o ano todo, que o Sporting falhou em todos os jogos grandes a nível nacional. Não tem uma vitória frente a Porto, Braga e Benfica. Tem uma vitória frente ao Porto na primeira mão da taça, mas foi só isso. Não são só jogos grandes, são jogos que saem do controle. São jogos que saem do controle. Certo. Como aconteceu no Jamor. E concordo perfeitamente com... Se calhar a principal crítica que eu faço ao Rui Borges é a incapacidade de mexer no jogo, de se adaptar ao jogo. E isso o Farioli tem doses e doses, e o Rui Borges não tem. O Rui Borges parece ter as substituições feitas antes do jogo começar. Vai entrar este 11, aos 60 minutos entra o Kenda
e entra o Bragança, aos 70 entra o Ioannidis, e parece que está tudo. Vão ser aquelas substituições, quer tu estejas a ganhar 4-0, quer estejas a perder 3-0. São aquelas. E não vai mudar nada. E isso eu sinto muita falta no Rui. O único ponto em que eu não concordo a 100%, concordo em parte, mas não a 100%, é no tema das lesões. Obviamente, todas as equipas têm lesões. Parece-me claro que nós tivemos lesões acima da média. Obviamente, Acima da tu média estavas a dizer, eu nacional concordo. ou europeia? Estás a falar da nacional? Eu diria que ambas, mas se calhar nacional de O certeza Arsenal, absoluta, pelo menos o Arsenal, comparando. num ano teve cerca de 100 problemas físicos. Não estou a inventar, tipo, vi isso desde dezembro de 2025. Não teve 100 lesões, mas Sim, ok. irrelevante. Sim, Vamos esse ano o Sporting chegou a ter 19 lesionados, o Benfica e o Porto tinham 14, salvo erro. Vou-me Assim. limitar a análise nacional. Acho que é óbvio que tivemos Sporting mais teve efetivamente lesões mais lesionados que o Benfica e Porto. Não sei se teve mais do campeonato. durante mais tempo. Teve. Mais tempo. Mas também Pronto. não se fala de o Porto foi campeão. O Porto foi campeão e nunca se toca numa coisa que eu acho que é muito pertinente, que é o Porto teve os 2 novos lesionados o ano todo praticamente. É verdade. E não usou isso. Isso não foi tema. Não foi tema. Não foi tema porque foi campeão. Se não fosse, ia ser. Percebes? Claro. É só isso. Claro. E também o peso do 9 no Porto não é nem de perto nem de longe o que é no Benfica e no Sporting. O Samu e o Deon teriam dado muito jeito ao Porto. Teriam dado muito jeito. Tinham dado jeito, mas o peso não é o mesmo. Mas deixa-me terminar o meu ponto. Tu disseste, e eu concordo, lesões que acontecem em jogo, são lesões traumáticas, tu não tens nenhum controle. Eu concordo, eu vou um pouco mais além. Eu acho que mesmo lesões que acontecem no treino, tu tens pouco controle, não é? Porque não sei se há forma de as evitar. Aqui onde eu coloco o dedo na ferida no Sporting, não é o número de lesões. Acho que a recuperação das mesmas está a levar muito tempo. Eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou preparador físico. Mas, olhando para lesões do Ioannidis, para as lesões do João Simões, para dizer estas que são as duas... do Kenda, parece-me do Debast. A do Debast para mim é a mais estranha de todas. Parece muito tempo para a lesão que é. O Ioannidis, quando sai a lesão do Ioannidis, que acontece num jogo nos Açores contra o Santa Clara, o jogo acaba com o Ioannidis a jogar. E eu nem tinha reparado que o Ioannidis estava aleijado. O Ioannidis joga, eu acho que ele começa no banco, mas joga até ao fim, uma coisa do género. E eu não sabia que o Ioannidis tinha lesionado. E aí na segunda-feira ou na terça-feira sai a lesão, sai a notícia que o Ioannidis está lesionado, e tu pensas, ok, ele sai do jogo com umas queixas, mas isto é uma coisa para 2-3 semanas. E o Ioannidis não joga mais. É a época toda. Por uma coisa que não o fez sair de campo naquele jogo. Isso eu concordo. O Debast é a mesma coisa. O Debast tem uma lesão, eu creio que é num jogo da Champions, em que ele fica com umas queixas, mas tu pensas, ok, é uma lesão. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ele recupera. E o Debast desaparece. E depois volta, faz um jogo e volta a desaparecer. O Simões tem uma lesão o ano passado no pé, que acho que é uma fratura no pé. Perde bastante tempo de jogo. Volta esta época. Joga a época quase toda. E de repente, olha, se calhar é melhor operar a lesão que ele teve o ano passado. Estas coisas é aquilo que eu critico. Porque lá está, tu não consegues dizer mas ao Nuno Santos, não te lesiones, estás a ver? Eu concordo, mas podemos concordar também que há um hiperfoco nas lesões do Sporting. Há uma coisa, a nível mediático que interessa cada lesão do Sporting, Jesus. Sim, mas há uma coisa que me descansa. Há um hiperfoco, mas não há, pelo menos eu não tenho sentido, uma desculpabilização de nós não conseguimos por causa das lesões. E isso é bom. Porque para mim também não foi. Agora, ou seja, não ajuda, mas não foi por aí. No ano passado tivemos mais lesões com menos opções. Sim, eu concordo que não foi por aí. Concordo. E, embora concorde não que não ajuda, é por aí, obviamente. Não ajuda. Por outro lado, no entanto, acho que a nível interno a diferença foi tão pouca e isso podia ter feito a diferença no campeonato, percebes? Ou seja,
obviamente não íamos ganhar a Champions, isso para mim está claro. Com 0 lesões não íamos ganhar a Champions. Percebo que as lesões não são desculpa para tudo. Nem o campeonato. Não sei, eu acho que a diferença foi tão curta no campeonato, e aqui estou a ignorar empates com o Aves, empates com o Tondela, que eu acho que a equipa aí já tinha desistido. Eu acho que a equipa desistiu do campeonato na derrota com o Benfica em Alvalade. Eu acho que a diferença foi tão curta que as lesões podiam ter ajudado aqui e ali. Eu acho que nos jogos em que perdemos pontos, ter o Ioannidis podia ter feito a diferença. Ter outros jogadores podia ter feito a diferença. Ter o Ioannidis e descansar o Suárez noutras situações podia ter feito a diferença. Eu acho, posso estar completamente enganado. Agora, lesões todos os clubes vão ter. Para o ano vamos ter lesões. Esperemos que menos e que não tão longas. Não desculpa tudo. Também estou contente por não estar a ser usado como um fator de nós tínhamos ganho tudo e mais alguma coisa se não fossem lesões. Ainda bem que não, porque isso seria sinal que nós estávamos a olhar para os problemas reais. Agora, obviamente teve impacto. O qual? Nunca vamos saber, né? Porque isso é especulativo. Agora, que teve impacto, para mim teve sem dúvida. Tem sempre impacto, mas teve o impacto que no ano passado conseguimos a dobradinha com mais lesões. No ano passado tivemos mais lesões e conseguimos uma dobradinha. Agora, claro que teve impacto. Esse ano não conseguimos os objetivos. Eu é aquilo, pá, é assim, eu acho que sem lesões não éramos campeões na mesma. Mesmo sem lesões. Não foi por aí. Mas concordo que teria ajudado. Mas também, quando tu tens duas contratações, o Ioannidis e o Kostrashvili, que acabam por ser dos jogadores que passam completamente ao lado na época, também não ajuda. Isso é óbvio. Obviamente. E depois, se calhar, aquela contratação que podia ter ajudado não teve, por uma lesão, que foi o Ioannidis, como falaste. Epá, mas eu acho que não tinha feito grande diferença no desfecho do campeonato. Isso é a minha opinião. E chateia-me isso. É só isso que eu tenho para dizer. É esse foco constante nas lesões do Sporting. As lesões do Sporting. É o único clube no mundo que tem lesões. É o único clube. Pá, e depois tu vais ver, retiras aquelas lesões que são impossíveis de evitar, tens um número meio aceitável de lesões. Eu concordo com o que tu disseste. Algumas coisas são esquisitas. Mas eu não entro muito por aí porque lá está, porque é um assunto meio complexo e por cima temos um presidente que é médico, que eu acho que a partida percebe mais que eu disse, acho eu. Mas sim, mas aqui só para fazer um bocadinho mais de advogado do diabo, Sim, eu acho que esse argumento do se alguém aqui pode fazer advogado do diabo és tu. sim, mas desvalorizar a questão das lesões e dizer agora o Sporting é o único clube do mundo que tem lesões. Esse argumento serve um bocadinho para tudo. Tu pegaste no tema do Kostrashvili e do Ioannidis, que foram duas contratações obviamente falhadas. Se eu quisesse usar o mesmo exemplo, também podia. Agora dizia, o Sporting é o único clube que falhou contratações do mundo. Claro. Não. É verdade. Mas também tem impacto, não é? É verdade. Mas eu concordo. Mas lá está. Mas o que eu quero dizer com isso é só porque me irritou-me ao longo da época, ouvi muito falar das lesões. Tanto é que, se reparares, eu houve ali certa altura que eu deixei de falar das lesões. Passei a ignorar as lesões. Passou a ser uma coisa, tipo, eu nem falava das lesões. Porque já tornou-se cansativo. Agora, juntares tudo, tem peso. Óbvio que tem peso. Mas não foi por aí só. E para o ano vamos ter lesões. E se calhar, isso vai voltar a ser assim. Claro. E a lesão, e eu queria fechar com isso, as lesões têm ainda mais peso ligado a uma coisa que tu disseste e que eu aí concordo a 200%, que é a aparente falta de confiança que o Rui Borges tem em vários jogadores. Sim. Não estou a dizer injusta, porque acho que há vários jogadores, e falámos disso aqui hoje, que se calhar mereceram essa falta de confiança. Agora, nós vimos, por exemplo, com o Ruben Amorim, contavam todos, né? Exatamente. Se eu não tiver o parecia ao Jesus, né? Se não tiver o Samari, joga o Manel, né? Exato. Exatamente. E que o Rui Borges não é exatamente são 11, assim. São 11. O lote são 13, 14, mas sim, é curto. É praticamente. E portanto, isso tem que mudar para o ano. Tem que mudar e, como eu disse, volto a reforçar. Nós temos que... o Rui Borges não pode ter essa inocência de achar que vai ganhar tudo. Vai chegar à final da Champions, vai chegar à final da Taça de Portugal, vai chegar à final da Taça da Liga, vai ganhar o campeonato. Não dá. Nós temos que perceber o que é que queremos. Isso não nos torna menores.
não nos torna mais Eu pequenos. isso muito sinceramente eu não posso criticar. Eu isso até tenho Eu não que critico, elogiar. mas Agora, isso ele tem que ir... vais pagar um preço. E nós Não, pagamos esse certo, preço. eu acho que ele tem que perceber é a consequência disso. Eu só posso elogiar, de querer ganhar tudo, por mais impossível que seja. Isso, como adepto do Sporting, eu só posso elogiar, porque eu quero ganhar tudo. Eu também quero Agora, ganhar tudo, mas isso é uma inocência de adepto. Mas ele tem que perceber, eu acho que ele tem que perceber o reverso da medalha, que é, se eu quero ganhar tudo e quero lutar por tudo, eu tenho que contar com todos. Claro. E eu acho que se ele tem contacto com todos, volto a dizer, não tínhamos ganho a Champions, acho que campeonato, Taça de Portugal, Supertaça, Taça da Liga, se calhar não os 4, mas 2, 3 destes estavam perfeitamente ao alcance. Sim. E eu acho que a principal falha foi essa. E é isso, e fechamos aqui, nota da época para nós 6.5, e pronto, é isso, esse pod já vai longo, ficámos por aqui, foi isso a análise da época 25, 26, é assim, não foi uma grande época, não foi, mas ao contrário daquilo que se está a dizer, para mim o Sporting está bem e recomenda-se, porque cria-se agora todo um drama, não é? E o Sporting perdeu o campeonato, não perdeu a Taça de Portugal, mas o Sporting está bem, o Sporting está saudável financeiramente, está na luta por tudo. Esse ano não conseguimos, faz parte, é o desporto, o ano estamos aí, mas eu vejo o Sporting como nunca vi e isso dá-me muito orgulho, estou muito feliz, não estou feliz com a época em si, claro que não, porque queria ganhar títulos, mas estou feliz com a forma como vejo o Sporting saudável a lutar em todas as frentes e para o ano possamos conquistar títulos, mas acima de tudo quero continuar a ver o Sporting assim, a ambicionar e saudável. Sim, subscrevo a 200% o que disseste. Acho que darmos uma nota assim mais baixa esta época também reflete o estado atual do clube, no sentido em que se calhar esta época há 6, 7, 8 anos tinha sido uma época positiva, hoje em dia já não é, já é uma época um bocadinho abaixo das expectativas, e isso também é um elogio que fazemos ao atual estado do Sporting. Obviamente não podemos ganhar todos os anos, o tri tinha sido fantástico, mas infelizmente não aconteceu. Mas é isso, acho que o Sporting está melhor hoje do que estava nós há 6 anos. Iniciámos a pensar no tri, só isso já é incrível. Exatamente. Portanto, sim, acho que estamos... Já não sei quem é que ouvi dizer isto esta semana, ou a semana passada, que é, o Sporting este ano não ganhou nenhum título, é verdade, mas acho que já ninguém duvida, acho que quando dizemos que para o ano é que é, antigamente ninguém acreditava, e eu acho que hoje em dia toda a gente sabe que o Sporting vai estar, pelo menos no mínimo dos mínimos, vai estar na discussão até ao fim. Depois se ganha ou não, nós não jogamos sozinhos, não competimos sozinhos, portanto, se ganha ou não depende só de nós, mas sabemos que até ao fim vamos estar lá a lutar, e isso já é mais do que se conseguir dizer daqui a uns anos. Portanto, esperamos que a próxima época seja melhor. Esse leão está vivo e bem vivo, e vamos continuar aí. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário, obrigado, Leões, e até para a semana. Obrigado aos guerreiros que aguentaram esse podcast longo. É isso. Obrigado a toda a gente que esteve aí ao longo dessa época. Se quiserem, continuem desse lado, que o Leão está não vai já de férias. Mas, mais uma vez, agradecer a toda a gente que esteve aí a acompanhar essa época connosco. E vamos lá, até agora, até 26, 27. Obrigado, Leões, e até à próxima. Há momentos que ficam para a história. Aquele golo, aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV.